Interessante o que me aconteceu hoje no trabalho, que ilustra bastante alguns assuntos que eu trago aqui para vocês. Eu estava negociando uma negociação bem dura, já em estágio avançado, uma permuta para um empreendimento imobiliário bem relevante que vai acontecer numa cidade, em outro estado, não aqui no Rio Grande do Sul, de uma cliente nossa. E lá pelas tantas, na hora de elaborarmos a escritura, e essa era a discussão, inclusive com o tabelião na mesa da discussão, o advogado da outra parte, que é um clube bem conhecido nessa cidade, começou a bater uma exigência que para mim não estava fazendo sentido nenhum, porque ele estava querendo uma garantia pior tecnicamente para a cliente dele do que nós estávamos tratando. A gente estava tratando numa permuta, colocando uma cláusula resolutiva expressa, ou seja, caso a minha cliente não cumprisse, não pagasse, voltaria a plena propriedade para a cliente dele, mas ele exigia que colocássemos uma hipoteca como garantia. E a hipoteca, você sabe, é muito mais difícil de executar, porque no caso de descumprimento, a parte teria que entrar em juízo, pedir a penhora do bem, ele seria discutido em juízo, ou seja, ia a leilão, ia se ressarcir, enfim, ia ser muito pior do que a cláusula resolutiva expressa. Quem é da área do direito corporativo imobiliário sabe o que eu estou falando. Mas então, isso estava me incomodando, porque o colega batia tanto nessa tecla, inclusive com acusações, o clima estava pesando, de que nós estaríamos cumprindo a palavrada em reuniões, não estaria de acordo com o contrato originário de compra e venda, de permuta, e eu já estava me incomodando com aquilo. E lá pelas tantas, pessoal, que é o tema que eu quero tratar, ele deixou escapar que ficou claro que ele precisava, para justificar lá para o conselho dessa entidade que ele representava, para essas pessoas que compõem esse conselho, que deveria haver a palavra garantia real ou ônus real na matrícula que transferisse o imóvel. Isso era uma exigência de quem o constituiu. Aqui, então, para mim ficou muito claro. Já não era uma questão lógica de saber se aquilo juridicamente ia ser bom ou não para o cliente dele, mas era uma questão de marcar, bater a posição nessa tecla, porque tinha que ter essa regra na escritura. Portanto, então, o que fizemos? Obviamente, eu e o diretor da cliente, obviamente, concordamos que se colocasse essa garantia, apesar de encarecer um pouco o processo, tem que registrar uma hipoteca, na minha visão, desnecessária, mas isso faria com que ele conseguisse o que precisa para resolver. Então, nós chegamos naquela zona que o acordo fica viável. A outra parte atinge o que precisa, nós também fechamos o acordo e a questão foi resolvida. Vejam, entender a posição, o interesse da outra parte é bastante interessante, é importante, porque aí a gente sabe o que a outra parte precisa e pode efetivar, realizar um acordo e fazer um negócio que todas as partes querem. Mais um empreendimento imobiliário vem por aí. Abraço!